Saúde os irmãos, com a graça de Cristo Jesus. Estava comentando com o Nivaldo agora há pouco, né? Que privilégio, que bênção que é estarmos hoje juntos na casa do Senhor, né? No domingo, último domingo do ano, último culto de domingo, né? Temos mais uma terça-feira, mas de domingo, o último culto, né, deste ano. E que bênção estar aqui. Por quê? Por várias razões. Porque nós somos uma família, né? E sempre uma alegria estar junto, né? Porque somos uma família. Vocês são minha família. Eu assim considero, é minha extensão, né? Não me vejo fora da igreja porque a igreja é minha família. Isso é uma razão. Outra razão é por causa de Deus mesmo, acima de tudo, né? Porque que bom a gente vir para a casa do Senhor. Muitos estão viajando por questões, né, de família, né, tantas coisas. Muitos irmãos estão realmente viajando, que Deus guarde, proteja todos eles, livre do mal, né, onde estiverem. Mas nós estamos aqui, aí está em casa, né? O que a gente vai fazer? Vai para a igreja, porque não tem como o crente não ir para a igreja. Crente mesmo, né, vai para a igreja, vai adorar ao Senhor, vai congregar, vai cantar como nós cantamos aqui. Senhor, te agradeço por tudo que me deste, né? E cantamos e oramos, porque não tem, sabe, o povo de Deus tem que estar nos atos do Senhor. O povo de Deus está na casa de Deus, né? Vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 dias fora da casa do Senhor, diz o salmista, né? Então ele anseia por estar na casa. Então o crente anseia por isso. Como é bom render. E é um culto de gratidão. Vocês notaram pelos textos e pelas hinos, né? É um culto de gratidão ao Senhor, desde as palavras boas do Nivaldo na condução. É um culto de agradecimento, né? Portanto, pelo ano que tivemos, ano 2024, passou, está passando, mas um ano abençoado. Lutas tivemos, né? Claro, mas muito mais, e sempre muito mais, as misericórdias do Senhor. Amém? Muito mais. Lutas tivemos, batalhas, umas grandes até, mas o poder de Deus, a graça de Deus sempre foi maior. Isso é maravilhoso. Esse Salmo 116 que nós lemos agora, né? Que salmo maravilhoso, né? Salmo do livramento, o coração de um salmista feliz, né? Porque Deus ouviu suas súplicas na hora da adversidade, das lutas, do conflito, dos problemas, e Deus o livrou. E ele reconhece e agradece a Deus de coração. Ele fala: o que eu faço diante dos seus atos de justiça? É assim que os autores bíblicos, não, principalmente os salmistas, os profetas, eles se apresentavam diante de Deus. As lutas eram grandes naquele tempo, gente. O contexto do livro dos Salmos, que é um livro de oração, de adoração, de louvor, de exaltação, de confiança em Deus, o contexto desses homens eram contextos conflituosos. Davi enfrentou na sua história toda de vida conflitos em todos os aspectos. Desde quando foi ungido por Samuel, a sua vida foi uma trajetória assim de batalhas, lutas e vitórias. Então ele expressa isso nos Salmos, a grandeza do Senhor, a proteção de Deus. É o que todos eles expressam, a proteção de Deus na vida dele, a segurança de que tem o Senhor. Ele é a força, Ele é o pastor, Ele é o baluarte, Ele é o refúgio, Ele é a rocha. Isso é forte em Salmos, não é verdade? Quando você lê Salmos, você fica impressionado. Então, Ele é o Senhor é Rei, o Senhor é Deus, o Senhor reina. Os salmistas, né? Os autores, não apenas Davi, mas os demais autores, eles expressam essa confiança no meio das adversidades. É o que nós temos que ter hoje em dia. Confiança em Deus, sempre, independente das circunstâncias, condições pessoais, familiares, nacionais, mundiais. Confiança em Deus. Assim que nós terminamos o ano com gratidão. Ou seja, todos eles expressam adoração e gratidão a Deus, que ouve as súplicas e abençoa e livra e segue adiante, mesmo em meio a batalhas, guerras, algumas guerras mesmo, e vão adiante servindo, adorando ao Senhor. Que assim seja para nós, amados. Estamos para entrar aí 2025, ano novo. O ano novo está nas mãos de Deus. Deus é quem sabe, Ele que escreve cada dia da nossa vida. Aí a gente descansa. Você não entra com medo, com preocupação, você entra com fé, esperança, confiança em Deus.
Sempre assim, amado irmão. Sempre. Coração do povo de Deus. Aí não tem misticismo, não tem roupa branca na virada do ano, não tem comida não sei o que para dar sorte. Para essas coisas mundanas aí, que alguns crentes até ficam com conversinha aí, né? A gente vê, alguns crentes até caem nos coisinhas assim, sabe? Essa superstição mística pagã aí. Por favor, irmão, em nome de Jesus, não cai nesses negócios não aí, tá? Roupa branca, amarela, isso, aquilo, comida assim, sabe? Para com isso, é normal. É celebração em família, gratidão a Deus, e normal. É Deus que está dirigindo nossas vidas. Nem nada de sorte, nem de coisa, nem de misticismo, coisa nenhuma. Vai para a praia lá, pula as ondas. Isso aí é pior ainda, né? É mais pagão do que outra coisa, além de ser profano a Deus ali, tá? Porque isso daí, ó, cuidado com essas coisinhas aí, que a gente, não é cultural não, tá? Nem tradição, isso aí é mundano, é pagão. Tá? Ofende a Deus, é sério isso. É bom falar, parece óbvio, né? Parece óbvio, mas é bom falar, para que às vezes alguns cristãos caem nessa e começam a imitar o mundo, né? Começam a imitar o mundo, na sua ceia de Natal, nos seus comportamentos aí, não. É entrar com fé e esperança em Deus, na sua palavra. Então quero meditar com os irmãos um texto muito, muito importante no livro de Salmos, né? Um outro salmo, que é o Salmo 46, e falar sobre isso, sobre esse Deus maravilhoso, o nosso Deus protetor, para entrarmos no ano de 2025 com confiança nele, ele é o Senhor de tudo, sabe? A história não está nas mãos dos homens, irmão. Você acha que está na mão dos homens? Né? A história está nas mãos de Deus. Então a gente caminha com confiança. Então quero meditar com os irmãos o Salmo 46 nessa noite. Que Deus nos ajude, Deus nos ilumine o coração, né? Fale conosco, Salmo 46. Esse é um salmo lindo, maravilhoso. Eu amo esse salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, de tsunami, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos para que o Senhor nos agracie com a sua palavra. Querido Deus e Pai Celestial, queremos humildemente nos colocar aos teus pés, agradecidos, só agradecidos por tantas bênçãos recebidas, pela tua providência, pela tua bondade, pela tua justiça, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor para conosco, expresso, ó Deus, concretizado, cada dia, todos os dias da nossa vida, de muitas maneiras.
Por isso, ó Pai, nós como igreja oferecemos ao Senhor este culto de ação de graças. Nossas orações, nossos cânticos, nossos hinos, ó Pai, a leitura bíblica, ó Pai, acima de tudo, nossa atitude interior seja verdadeira, agradável na Tua presença, como expressão do quanto nós o amamos e reconhecemos Tua grandeza, Tua majestade, Tua glória, Tua graça, Tua redenção em Cristo, Senhor, e nós nos deleitamos, nos alegramos, felizes em congregação do Senhor. Ó Pai amado, e agora rogamos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê compreensão das verdades do Senhor, da Tua palavra, na meditação que faremos nesse texto tão precioso. Dá-nos entendimento, ó Pai, que o Senhor quebrante o nosso coração, tirando qualquer distração mental, Senhor. Se algum irmão está aí com problemas, seu coração apertado, seu coração angustiado, sua mente, ó Deus, agitada, Senhor, em nome de Jesus, conceda paz a esse coração, Senhor. Calma esta alma, Senhor, abatida, aflita, ó Deus amado, e assim o Senhor nos edifique. O Senhor fortaleça a nossa fé, aumenta a nossa fé, dá-nos, ó Deus, uma vida de mais santidade, de consagração, de fidelidade, de temor, de obediência ao Senhor, acima de tudo, e vivemos para a Tua glória, e desejarmos somente a Tua glória na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa igreja, dos nossos irmãos. Tua glória, Tua vontade feita, e a Tua bênção sobre os Teus servos. É a nossa oração, agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. A nossa proposição para essa meditação é a seguinte, irmãos, um resumo do que nós vamos falar. Que mesmo em meio a grandes batalhas, lutas, aflições, perseguições, o povo de Deus, ele é guardado e protegido pelo Senhor. E poderá encontrar sempre nele o refúgio, o socorro em ocasião oportuna. É um resumo deste salmo. Particularmente, esse salmo reflete um grande livramento experimentado pelo povo de Deus. Provavelmente, como alguns comentaristas entendem, em meio a uma derrota iminente e desastrosa. Alguns até localizam este salmo dentro da experiência do povo de Israel nos dias de Ezequias, quando eles cercados pelos assírios e por Senaqueribe. Alguns colocam assim. E houve um grande livramento. O exército inteiro dos assírios foi vencido por Deus. Diz o texto lá, o livro de Reis e Crônicas, que morreram 185 mil pessoas. É muita coisa. Grande livramento. Glória a Deus, porque Senaqueribe e seus representantes ali humilharam Judá. Humilharam! Chegaram perante o muro lá e disseram: quem são vocês para resistir a nós? Já vencemos todos os reinos. Quem é o Deus de vocês? Ezequias, quando ouviu os atos profanos dos assírios, ele rasgou as vestes. Ezequias se prostrou diante do Senhor, buscou a direção de Deus, consultou Isaías, o profeta, falou: o que Deus tem o seu plano? E Deus falou através de Isaías que haveria vitória para eles, e veio. Então, alguns colocam essa aqui, tá? O Salmo 40, essa vitória, essa bênção de Deus numa hora de conflito. Irmãos, e como eu disse, a história da redenção é a história do povo de Israel. O Antigo Testamento é a história da redenção. A forma como Deus, através dos atos portentosos, dos milagres, dos livramentos e também da sua revelação, através dos profetas, sonhos, visões e anjos, Deus controlando a história do povo no Antigo Testamento. E esse povo caminhava na sua jornada pelo deserto, depois no período do juízo, depois da monarquia. O povo caminhava dentro da promessa de Deus dada a Abraão. Eles eram um povo separado, o povo escolhido, o povo amado de Deus,
povo da aliança, povo da promessa. É assim que caminhavam. É obviamente que às vezes eles desobedeciam ao Senhor e se afastavam de Deus, aí Deus castigava. Mas assim é essa história do povo. E em meio às batalhas e guerras e conflitos, o Senhor sempre manifestando sua graça e seu poder. E assim é a história do povo de Deus. Então, amados, é assim que Deus faz na história do povo de Deus até hoje. Temos um Deus do céu que nos chamou em Cristo Jesus, que cumpriu as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de redenção e salvação. Então Deus nos colocou, nós, a mim, a você, Deus nos chamou para a graça, pela sua graça, para uma salvação eterna, da qual fazemos parte do povo da aliança, o povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a nossa história, não é individual a minha história, a nossa história, pela graça de Deus, foi inserida na história do povo de Deus. É o Deus que cuida de mim, mas cuida do seu povo, todo o seu povo o tempo todo. Por isso nós temos esperança e confiança, amados, tá? Na promessa de Deus. Este salmo faz parte de uma trilogia de outros salmos que refletem o louvor a Deus por um grande livramento. É assim que se expressa o salmista, né, em adoração e gratidão. Eu quero tirar desse texto tão precioso 3 lições objetivas, 3 lições para o nosso conforto, o nosso consolo. A primeira lição é o seguinte, é nos versículos de 1 a 3. Primeira lição, tá? Deus é o refúgio do seu povo. Portanto, confie no socorro de Deus. É isso mesmo. Ele é o refúgio, é o esconderijo. Para onde correr? Onde se esconder? É em Deus. É em Deus. Aí no versículo 1 ele fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus protege o seu próprio povo e mostra que está sempre pronto a dar-lhe assistência, amados. Mesmo quando tudo estiver muito confuso, como vai dizer aqui, mesmo que o céu se transtorne, os mares, a terra se abale, né? São eventos naturais, mas é uma metáfora para as questões também espirituais grandes, as batalhas espirituais grandes. Mesmo quando tudo estiver confuso, como os céus que parecem como que vão cair com violência, a terra que vai remoer do seu lugar, o povo de Deus mantém a calma e tranquilidade de coração. Mesmo que na tua vida, amados, na tua vida, parece que as coisas tudo perderam sentido e o lugar, confie em Deus, Ele está no controle. Deus sempre vem oportunamente e nunca estará ausente no tempo da necessidade ou da adversidade. Socorro bem presente nas tribulações. É interessante essa questão, né? Calvino, no seu comentário, ele diz que essa expressão estar presente nas tribulações mostra um ato contínuo de Deus. Não é que ele esteve naquele momento específico de livramento, está em situações específicas de livramento, num acidente, numa batalha, numa guerra, numa luta. Mas o que ele quer dizer é que Deus está constantemente presente em todas as situações da nossa vida. Presente, constantemente. Você crê nisso, amado? Você tem experimentado isso? Eu tenho, nós temos experimentado isso. Esse Deus presente nas tribulações. Deus age dessa maneira para com o seu povo, para que a igreja saiba que Ele exerce um cuidado muito especial em defendê-la e preservá-la. Amado, quando você estiver enfrentando batalhas, adversidades, tribulações, confie em Deus. Deus está com você. Ele está ao teu lado. Ele sempre estará ao teu lado. Viu, amado? Aí por isso que diz o versículo 2: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. Ou seja, nós nunca vamos nos entregar ao desespero. O não temer é isso. Não é ter o medo. É natural do ser humano reagir a situações adversas, até por sua segurança, autodefesa. Mas ele não é vencido pelo medo. O crente que confia em Deus, ele não é vencido pelo medo, pela ansiedade, ele não é vencido.
está dando tudo errado, ele não vai dar nada certo, não sei o quê. Não, ele não é vencido. Ele confia em Deus, mesmo com seus sentimentos abalados, ele confia em Deus. Ele espera no Senhor, ele sente sua fraqueza, e na sua fraqueza ele fala: Senhor, me ajuda. E ele sabe que Deus ajuda. Por isso que diz o salmista: não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, porque Deus nos dá força e coragem suficiente para dissipar todo medo. Amém? O Senhor é a nossa luz, é a nossa fortaleza, a quem temereis? Salmo 27. O Senhor é a nossa fortaleza, a quem temeremos? Ele é a nossa força, Deus é a nossa força. É importante, coisas tão óbvias, né? Mas no fundo a gente confia nos amigos, na família, nas pessoas, e espera que os homens façam alguma coisa por nós. Está sempre esperando que alguém faça alguma coisa por você. É um parente, é um pastor, é um amigo, não sei o quê, sempre alguém esperando que alguém vai socorrer você. Não! Nós temos, às vezes Deus permite tribulações e dá tribulação, e permite que a gente passe para a gente aprender a descansar e confiar nele, e somente nele. Somente nele, isso é fé, isso é fé. Aí você não fica aí chateado porque eu contava com fulano, contava com ciclano, fica aí murmurando, deprimido aí, que é isso, que fé é essa? Está tudo errado, meu irmão, em nome de Jesus. As pessoas podem até ser usadas como instrumento de graça na tua vida, e Deus usa-nos graciosamente. Mas é Deus quem age providencialmente na minha vida e na tua vida. Em todos os momentos, que bênção. Não temeremos, mesmo que a terra mude tudo. Aconteça o que acontecer, o povo de Deus nunca fica dominado pelo terror. Pelo contrário, ele junta força e coragem para aliviar todo o medo. Quando as coisas estão tão confusas, e às vezes na vida parece que assim, né? Tão confusas, que os céus parecem cair, a terra se retira do seu lugar, as montanhas parecem arrancadas de suas fundações, nós, povo de Deus, continuamos a preservar e manter a calma e a tranquilidade no Senhor. Mesmo diante de um diagnóstico difícil, vai na fé. Enfrenta, encara, espera, entrega, confia em Deus. Foi um diagnóstico que é uma situação mais comum. Coisas que mexem em nossa estrutura, saúde. E nós passamos por isso. Todo mundo passa. Todo mundo passa. Todos nós passamos. Uns mais, outros menos, de uma forma, de um grau maior ou menor. Nós passamos. Nós temos que enfrentar, faz parte da realidade. A questão é como enfrentamos, com fé, confiança e esperança no Senhor, na sua vontade. O terceiro versículo diz assim: olha, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Ou seja, parece que os mares estão trabalhando, né, para criar um caos na vida, né, contra o salmista, contra nós, contra o povo de Deus. Mas aqueles que confiam em Deus, colocam nele a sua confiança e sabem que mesmo que as coisas estejam tudo assim conturbadas, eles sabem que Deus está com eles, que serão preservados em segurança. Embora as águas do mar rugam e enchem, e por sua impetuosidade feroz sacudam as próprias montanhas, como diz o texto, mesmo nos meio terríveis tumultos, o que tem a santa cidade lá? Vocês viram lá embaixo, não vamos chegar lá. A santa cidade de Deus não será abalada. Continuará desfrutando do conforto e paz, debaixo da graça de Deus. Amado, nossa fé é real e verdadeiramente testada apenas quando somos levados a conflitos muito graves e quando o próprio inferno parece aberto para nos engolir. Então você é crente, seja firme, irmão, fala bem tranquilo, seja muito firme para qualquer situação da vida. Permaneça inabalável, irmão, em nome de Jesus. Firme na fé, na graça, na confiança daquele que está no trono e cuida e governa a nossa vida. E na sua providência e soberana vontade, a vontade de Deus é perfeita, é o melhor, a vontade de Deus é maravilhosa.
Então descansa nessa vontade. Amém, irmãos? Amém? Então você, Deus, é o nosso refúgio e fortaleza. A segunda lição, do versículo 4 a 7 é: você está seguro na cidade de Deus. Porque ele diz assim o texto: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aqui é um poema. Aqui há um paradoxo diante do caos anterior, dos mares, né, dos céus abalados, da terra. Aqui a calma na cidade de Deus, no templo de Deus, no povo de Deus. A calma está em Deus, a segurança está em Deus. Quando ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, se refere ao povo do Senhor, a Sião, à igreja, ao templo. Ele faz uma alusão assim a uma corrente, Calvino diz isso, ele faz uma alusão provável a uma corrente que fluía do tanque de Siló e passava pela cidade de Jerusalém, porque em Jerusalém não há rio. Não há rio em Jerusalém. Então é uma expressão para mostrar que a confusão dos mares, das forças da natureza, encontra o seu contraste de calma na cidade de Deus. Onde está o povo de Deus? Onde Deus está presente. Porque onde Deus está presente, há paz. Onde Deus está presente, há tranquilidade. Onde Deus está presente, há segurança. No lar onde Deus reina, amados, há confiança em Deus, mesmo com tribulações. No lar onde Deus governa, há alegria, mesmo na adversidade. No lar onde Deus reina como o Senhor, há contentamento, gratidão, mesmo na privação. Porque Deus está presente. E quando Deus está presente na nossa vida, Ele é suficiente para encher e dar sentido à nossa casa. É Deus, é o que mais precisamos. Precisamos de saúde, sim, graças a Deus precisamos, mas precisamos mais de Deus do que a da saúde. Precisamos de uma vida financeira ordenada, precisamos, mas precisamos mais de Deus do que o dinheiro. Nós precisamos mais de Deus. Qual o fim principal do homem? E glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esta é a bem-aventurança que a Bíblia ensina. Está no Senhor, a nossa paz. Quando a gente encontra e descobre esse segredo, a gente é mais feliz, gente. A gente é mais leve. A gente anda muito carregado, muito tenso, muito estressado, né? Mas vai carregado. A gente carrega fardo que não devia carregar. Não é porque a gente se afasta de Deus e fica carregado, né? Rancor, raiva, ressentimento, mágoa, dor, blá, 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 preocupação, ansiedade. A gente fica carregando um monte de fardo aí, porque a gente está, o coração, em vez de se encher de alegria no Senhor Jesus Cristo, a gente deixa entrar um monte de coisa que não tem lugar. Então nós temos que descansar na cidade de Deus. Nessa passagem é uma antítese elegante entre o pequeno riacho de Siló, né, próximo a Jerusalém, não é um rio, por um lado, e a força do Nilo e de Eufrates por outro. O Nilo representando o Egito e Eufrates representando ali a Síria. O escritor deseja ensinar aos fiéis de todas as épocas que somente a graça de Deus seria para eles uma proteção suficiente, independentemente da assistência do mundo. São palavras de Calvino. Ele fala o santuário das moradas do Altíssimo, que ali, na casa de Deus, no templo de Deus. Por isso, meu irmão, a gente insiste tanto. Vem para a igreja, não fica em casa. Lugar de crente não é em casa, é na igreja. Viu? Não tem esse crente igreja, esses, né, desigrejados aí afora, viu? Tem um monte de desigrejado aí que fica, né, com conversa. E aí você fica, aí os crentes ficam aí baqueados, aí fica ouvindo, né? Ficam, né, os bloguinhos dos desigrejados ali. Né, tudo rebelde, tudo com uma teologia fajuta aí. O lugar do crente é na casa do Senhor. Adorando a Deus, servindo a Deus,
trabalhando, servindo, caminhando, adorando. Esse é o lugar. A bênção está na casa do Senhor. Está cheio de salmo. Podia montar dezenas de versículos aqui sobre isso. A bênção do Senhor está em Sião, está no templo, a igreja. O Israel ia para a casa de Deus. Primeiramente no tabernáculo, depois no templo. Israel ia para a casa de Deus. Maria e José iam no templo e levavam o menino Jesus ao templo. Por que faziam isso? Porque cumpriam a palavra. Então não caia nessa conversa tola, diabólica, que há por aí. Não! Venha para a casa de Deus. Tem condição, tem saúde. Tem condição, tem saúde. Onde você vai? Vou para a igreja. Vou para a igreja. E não vem só se tiver algum problema sério, né, familiar, que pode acontecer. Enfermidade, alguma coisa assim. Se não for isso, meu irmão, nada justifica. Nada justifica. A gente abrir mão de estar servindo e adorando. E não é por causa de pastor, de ninguém. É por causa de Deus. O Deus da tua vida. O Deus da tua vida, meu irmão. Aqui diz aqui o salmista. Lá na casa de Deus, no santuário do Senhor, é onde está a bênção, a paz, a proteção, em Deus, nas coisas de Deus. Aí depois ficamos reclamando aí das lutas da vida, das provisões, pedindo oração. A gente se afasta de Deus, faz coisa errada, vem a mão de Deus, vem a disciplina. Aí depois por que ficamos pedindo oração? Ah, Jesus. Deus, ao versículo 5, olha o que diz no versículo 5. O 5, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Ou seja, Ele está na sua cidade, na sua casa, no seu templo. Por que a bênção aí na cidade santa escolhida do Senhor? Porque Deus está ali. A grande segurança da igreja consiste no fato de que Deus habita no meio do povo do Senhor. A nossa esperança de salvação está firmada na sua presença. Amado, diz assim que a cidade santa, que representa o povo de Deus, não deve ser movido ou abalada, porque Deus, diz o texto, Deus mora lá. Deus mora lá. Quando Salomão consagrou o templo, ele consagrou o templo. Davi quis construir, não pôde, mas deixou tudo para Salomão. Salomão construiu um maravilhoso templo ao Senhor, lindo, rico, glorioso, e consagrou o templo. Diz o texto lá de Reis, que a glória de Deus aceitou e encheu a casa do Senhor. Deus, isso é um fato histórico, tremendo na história de Israel. Histórico, tremendo. Depois aquele povo vai se afastar tudo desse Deus que desceu do céu. Obviamente, uma tipologia, desceu do céu e esteve e habitou entre nós. Aquele povo. Deus está no meio do seu povo e ela não será abalada. Deus está presente na igreja, com a igreja. Deus ajudará desde antemanhã, diz o texto. É interessante isso, Deus ajudará desde antemanhã. O que quer dizer isso? Implica Deus ajudará todo dia, diariamente. Assim como o sol nasce sobre a terra, todo dia o Senhor cuidará do seu povo. Aleluia! Glória a Deus por isso. Toda a nossa esperança de segurança depende apenas da presença do Senhor. A gente vai na fé. Segue a vida, meu irmão, sem medo do que acontecer, sem medo do futuro. Vai na fé, seja firme, seja íntegro, seja honesto, seja fiel ao Senhor, mas caminhe assim no temor de Deus, e Ele proverá e Ele vai te abençoar. O versículo 6 diz assim: bramam nações, reinos se abalam, porque assim é o mundo, porque assim é a realidade. Mas Ele faz ouvir sua voz, e a terra se dissolve. O povo de Deus pode ser assaltado por muitas tempestades, e somos, não é verdade? O povo de Deus é assaltado.
A história da igreja está aí. A história da igreja está aí. A história da igreja perseguida contemporânea está aí. A tua história está aí para mostrar. Às vezes nós somos, assolados por uma aflição na vida. E somos crentes. Então, mas o que eu quero dizer, pela graça de Deus, no entanto, nós seremos sempre preservados em segurança. Mesmo que o mundo inteiro se levante contra nós e confunda as coisas por sua loucura, e o mundo está sem limite, o mundo está caótico, o mundo está perdido, o mundo está terrível, o mundo está forte, o mundo está mal, o mundo está cruel, o mundo está cercando com seus valores, com sua impiedade, com seu pecado, com sua devassidão, com sua imoralidade. O mundo está aí. Tá bom? O mundo está aí. O crente não abraça o mundo, o crente não ama o mundo, o crente não se apaixona pelo mundo, o crente não quer conhecer o mundo. O crente que é crente se afasta do mundo. Ele dá testemunho ao mundo, ele prega ao mundo, mas ele não se identifica, porque ele não é mais desse mundo. Mesmo que o mundo se levante e nos confunda com a sua loucura, o que esse texto fala assim é muito maravilhoso, né? Ele faz ouvir a sua voz e tudo se dissolve. Mesmo que a gente enfrente batalha, oposição, resistência, constrangimento, e assim o povo de Deus sempre foi assim, mas seja firme, meu irmão. Mesmo que alguém te persiga, mesmo que alguém te explore, mesmo que alguém te despreze, porque você é crente, não desanime, não esmoreça, não tenha medo, porque Deus é justo e Ele é fiel, e Ele cuida do seu povo, e Ele agirá a seu tempo, a seu modo, e Ele agirá com justiça, pode ter certeza disso. Quando diz assim, a voz do Senhor, é a voz de Deus. Quando Deus fala, Ele dissolve guerras, batalhas, conflitos. Ele muda tudo. Pastor, eu estou numa situação difícil, nem sei o que vai ser de mim. Meu irmão, coloca na mão de Deus tua causa, teu emprego, tua família. Às vezes o problema é familiar. Às vezes alguns irmãos passam por um drama familiar complicado, põe na mão de Deus e busca a direção do Senhor, e Ele age, Ele faz milagres, Ele livra, Ele socorre, Ele transforma. A voz do Senhor é poderosa. Aí eu chego no versículo 7, né? Maravilhoso. Por que tudo isso, essa segurança do crente? Por duas razões. Vamos ler junto o 7? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó. Amém? Quem que está conosco? Senhor dos exércitos. Quem é o nosso refúgio? Isso. Aí eu vou explicar agora, hein? Interessante isso. Eles usam expressões para Deus, não é? 2 títulos para Deus. Senhor dos exércitos, Deus de Jacó. Tem sentido esse uso. Deus nos escolheu para ser o seu próprio povo, para mostrar o seu poder e preservar e defender. Israel era o povo da aliança, é o povo da promessa. A promessa. Que promessa, pastor? Você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Meu irmão, você tem que ler a Bíblia e você tem que ter um entendimento da Bíblia como um todo, tá bom? É muito importante. Tá? Não use a Bíbliazinha, a sua Bíblia, como uma caixinha de surpresa, né? Que muita gente fala uma caixinha de surpresa, né? Ah, Deus vai falar comigo. Aí vai lá e faz assim. Ai, não, eu estava precisando desse texto aqui. E falou meu coração. Você, meu irmão, vai seguir sua vida assim? Você não conhece a palavra? A história da criação em Gênesis? Da redenção, da queda, dos patriarcas. Você não lê continuamente a Bíblia? Você tem que ler, para você entender. Ah, pastor, eu leio, mas não entendo. Eu acho que você não lê a Bíblia direito. Tem que ler a Bíblia sequencialmente. Mesmo que você não entenda a primeira vez, leia de novo. Livro de Juízes, livro de Reis, de Crônicas, para você entender como Deus age na história do seu povo, para você entender Salmos. Aí você pula tudo para Salmos, né? Porque você já quer, é que nem vai na farmácia. Eu quero um remédio, porque eu estou doente. Aí vai e pega lá um remédio, né? Um antibiótico, né? Pega lá. Aí você vai na Bíblia assim, porque eu estou precisando, porque eu estou deprimido, então vou aqui, que é bom para depressão. Eu estou triste, então pega esse versículo. Tem irmão que fala até assim, né? Pega esse versículo, você está triste. Não!
A Bíblia não é para isso. A Bíblia é a revelação de Deus, da sua soberania, da sua grandeza, do seu plano de redenção em Cristo Jesus. É por isso que ele fala assim: vocês são o Deus de Jacó. Por que você é o Deus de Jacó? Porque vocês são um povo separado por Deus, lá em Abraão, Isaac e Jacó. Depois vem os filhos de Jacó. Vocês são o povo de Israel, o povo escolhido, separado das nações. Vocês não são igual ao Egito, não são iguais à Babilônia, nem à Grécia, nem a Roma. Vocês são Israel, meu povo. Israel, povo de Deus, povo santo na terra. Nem os cristãos contemporâneos têm essa noção, porque fecha a Bíblia e fica ouvindo um monte de coisa. Ah, eu gosto de ouvir fulano, mas a Bíblia mesmo fechada. Aí você vê a Bíblia nos olhos da pessoa que você acha que você tem confiança. Nem é do pastor. Porque às vezes a pessoa tem dúvida, não procura nem o pastor, porque ele já vai atrás. Eu sei, vai no Google lá atrás do seu preferido. Nem procura mais o pastor. Mas hoje em dia, com esse negócio de internet, de vento. É sério isso. O profeta confirma a aliança feita antigamente com Abraão, da sua posteridade. Nós somos o povo, nós somos herdeiros. Devemos considerar o poder de Deus. Senhor dos exércitos quer dizer o poder imensurável. Ele é Senhor dos exércitos, supremo, poderoso, todo-poderoso. Mas Ele também é Pai do seu povo. É o Deus de Jacó. Ele é poderoso. E Ele é nosso Pai. Que bom saber disso, né? Que bom saber disso. Para a gente enfrentar o ano que vem, ou todos os anos que vierem aí, com muita confiança em Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Não importa o que está acontecendo, relatório, retrospectiva, não sei do que, você confia naquele revelado aqui, que é o Senhor dos céus e da terra, que é o Senhor dos exércitos. Vai na fé, vai adiante. Jovens se casam, têm filhos, e põe debaixo da graça de Deus, porque confia em Deus, e não na conversa desse mundo. A conversa do mundo que está falando na cabeça de muita gente. Há um problema cultural, social, espiritual, contaminando a geração perdida, que não tem mais o padrão de Deus para família, para casamento. Está uma bagunça. Está uma bagunça na sociedade, né? O que tem modelo de casamento que não é casamento aí, pecaminoso, diabólico, mas é empurrado aí sobre a sociedade. Mas você é crente, você diz: não, está errado, não aceito. É sério isso. Devemos levar em conta esse Deus tremendo. Terceira e última lição, versículo 8 diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Então nossa terceira lição é: descanse nas obras de Deus. Falou da história, da salvação. O descanso que ele não será abalado por causa de que nós somos o povo de Deus, a cidade santa, o povo escolhido. A terceira e última lição: descanse nas obras, contemplai as obras do Senhor. Ele chama os feitos de Deus. Ele traz o povo à história. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus de Moisés. É o Deus do Êxodo, lá no Egito. Vocês lembram como foi o povo saiu lá do Egito? Vocês lembram como saiu? Mão poderosa de Deus, envergonhando os deuses do Egito, com as pragas, e arrancando o povo de uma forma extraordinária do Egito. Quando fala lembrar das obras, é lembrar dos feitos de Deus, da palavra. Vivemos um cristianismo hoje em dia muito assim, da tua experiência. Conta aí o que Deus está fazendo com você, o que Deus, sabe, assim, tudo muito voltado para você, o que você está sentindo. Meu Deus, estamos perdidos. A igreja, o povo, deu para voltar à palavra, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó revelado, e revelado principalmente em Jesus Cristo, nosso Redentor,
que cumpriu todo o plano de redenção e salvação. E a nossa fé está firmada nele, não em nossos sentimentos, o que eu estou sentindo. Você não vai para a igreja hoje? Não, eu não estou sentindo vontade. Meu Deus do céu, não estou sentindo no coração, não sei o quê. Miserável. Está brincando com Deus? Não faça isso não. Não brinca com Deus não. Com Deus não se brinca. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, diz o autor aos Hebreus. Não se brinca com Deus. As manifestações que Deus deu em seu favor ao povo confirmam suas promessas. A história de Israel, tantos milagres, tantas graças. Devemos então procurar a paz com esse Deus. Mesmo quando o mundo inteiro está alvoroçado e agitado, devemos estar em Deus a nossa segurança. O salmista exorta os homens a considerar as obras de Deus. Ele exalta o poder de Deus em preservar seu povo. Então olha, por exemplo, de Deus nas Escrituras. Você quer encorajar alguém? Quer encorajar mesmo? Cita as Escrituras. Cita as Escrituras, o que Deus é, como Deus age, o que Deus faz. É assim que nós vamos fazer, Senhor, ajudar alguém. Usa a Bíblia. Usa a Bíblia. Sempre usa a palavra. O salmista coloca diante dele as desolações dos países, das nações, as devastações maravilhosas e outras coisas milagrosas que Deus realizou para mover o coração e o sentimento do povo do Senhor. O versículo 9 diz assim: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, porque Ele é soberano. Quem é que reina sobre a terra? Quem que reina sobre as nações, sobre os governos, os imperadores, presidentes, né? É Deus. Ele quebra o arco e despedaça a lança, Ele queima os carros no fogo, Ele está no comando da história. Amém? Você crê nisso? Tá? A coisa não está largada não, está na mão dos homens não, viu? A história não está na mão do presidente da Rússia, nem do presidente da Ucrânia, nem da China poderosa, e nem nos Estados Unidos com Trump ou sem Trump. Tá? Está na mão de Deus. É importante falar isso para os crentes, que às vezes a gente fica assim, né? Como é que vai ser? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente, mas peraí, Deus está no comando. Deus sempre esteve no comando. O Império Romano sucumbiu, tentou destruir o cristianismo, sucumbiu o Império Romano. A igreja foi poderosa, sobreviveu e prevaleceu, e viu o Império Romano sucumbir. Então, amados irmãos, não se deixe levar por um contexto político, geopolítico, não sei o quê. Ore mais e leia mais a palavra. Estude mais, leia bons livros. Bons livros teológicos. Nós temos muito bons livros. E nossa biblioteca tem bons livros. Leia bons livros. Se prepare mais para entender esse mundo e conhecer a grandeza desse Deus. Aí eu finalizo então com o aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Ele finaliza assim: olha, povos, aquietai-vos, eu sou Deus, né? Os mares, as nações, eu sou Deus. Sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Eu sou maior que todos. Deus é Deus. Glória a Deus. Cantamos a Deus, celebramos a Deus, agradecemos a Deus. Ele é soberano. Assim, em resumo, o salmista exorta os homens a subjugar e restringir seus afetos turbulentos de alma e a render ao Deus de Israel a glória que ele merece. A ele toda a glória, Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó. E ele os adverte que se eles agirem como loucos, seu poder não estará fechado dentro dos limites estreitos da Judeia, porque o poder de Deus vai até os confins da terra, até as nações. E assim ele vai agir para ser glorificado em todas as terras e em todas as nações. Assim nós finalizamos nossa meditação. Confie em Deus, no socorro de Deus, na cidade de Deus e nas obras de Deus. Este salmo, para fechar nossa meditação, este lindo salmo maravilhoso, que quantas e quantas vezes Deus me confortou, e quantas vezes com este salmo, trazendo alento e conforto no meu coração.
Era o salmo preferido de um grande homem de Deus do passado. Alguém sabe quem foi? Vamos lá. Ninguém se arrisca. Martinho Lutero. Era o salmo preferido de Martinho Lutero. Foi baseado nesse salmo que Martinho Lutero, ele compôs um dos hinos mais importantes do repertório cristão dos últimos séculos. Castelo Forte. Lutero enfrentou, nós sabemos, né? Enfrentou tribulações, perseguições, oposição da Igreja Católica medieval. Você tem noção do poder da igreja na Idade Média? A igreja detinha o poder total de tudo. Poder político, poder militar, poder social, poder cultural, poder religioso. A igreja tinha o poder de, muitas vezes, em muitos lugares, substituir reis de algumas nações. Tão forte era o poder da igreja. Aí Deus levanta um monge, Agostinho, lá em Wittenberg, interior da Alemanha. Monge. Não era cardeal, nem bispo, era um monge, professor de teologia. Mas um homem convertido pelo poder de Deus e pela graça. Aquele homem, diante das indulgências, da incoerência das indulgências, aquele homem, movido pelo Espírito Santo, ele se levanta e fala: está tudo errado. Está tudo errado. E tomou uma coragem de fazer 95 teses contra as indulgências, que era uma ordem do próprio Papa, para vender perdão e benefícios espirituais ao povo, explorando, enganando, corrompendo o povo. Aí Lutero, na coragem de Deus, escreve 95 teses, argumentos contra aquela indignação que eram e colocou na porta da catedral do castelo de Wittenberg. Aquilo mudou a história da Alemanha e influenciou a mudança da reforma protestante no mundo todo e mudou nações inteiras. Aquele homem foi perseguido, foi hostilizado pela igreja, foi castigado pela igreja e foi condenado pela igreja. E foi chamado para uma última dieta, que era a reunião dos líderes da igreja na Alemanha, junto com o príncipe da Alemanha e o representante do Papa, para ser condenado e morto, porque a igreja não podia matar, então tinha que ter o aval civil. Então reuniu a dieta para que ele fosse condenado e morto. Mas ele já era um herói, ele já era reconhecido na Alemanha, ele já tinha a noção da sua grandeza. Aí ele foi até Worms, na cidade de Worms, e chegando lá, ele foi travado por eles, pelos homens, colocado sob a pressão e parido para voltar atrás. E ele se levanta e fala: eu não vou abrir mão de nada do que eu falei, ou pensei, ou escrevi. Aí uma frase que é muito comum, que ressalta a coragem de Lutero, foi a seguinte, no final. Porque é o que diz o Salmo 46. Por isso que ele falou castelo forte. Mesmo que os mares e os montes se abalem, haja um caos na humanidade, não seremos abalados, porque o Senhor está conosco. Aí ele disse assim, a resposta dele na dieta: é impossível retratar-me, a não ser que me provem que eu estou laborando em erro, pelo testemunho das Escrituras, ou por razão evidente. Não posso confiar nas decisões de concílios e de papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contraditado uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus, e não é seguro nem honesto agir-se contra a consciência de alguém. Sendo assim, que Deus me ajude. Amém. Foi condenado, mas não foi morto. E a dieta acabou numa grande confusão. Ele foi liberto, guardado pelos príncipes da Alemanha,
e depois continuou sua jornada como grande reformador, porque Deus honrou assim um homem corajoso que confiou em Deus. Mesmo na hora mais difícil, ele não se rendeu. Precisamos de uma igreja hoje, crentes, meu irmão, que não se renda ao mundo, ao pecado, às coisas erradas, em nome de Jesus. Precisamos de jovens fortes, jovens que tenham convicção da sua fé, da palavra, da sua vida cristã. Não se rendam ao mundo devasso e imoral e blasfemo contra Deus. Não se rendam, não. Sejam fortes, porque o Senhor há de nos dar vitória nas batalhas. Ele vai de nos guardar, nos proteger sempre, porque Ele está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. Sabe essa expressão? O Deus de Jacó está conosco. Está conosco. Está conosco. Quem que lembra? Emanuel. Deus conosco. Quem que é Emanuel? Jesus. Se eles tinham, naquele tempo, o templo e a cidade, não temos mais isso. Sabe por quê? Porque nós temos Jesus Cristo, o nosso Emanuel, o Deus conosco. Glória a Deus por isso. Gostaria que nós cantássemos, irmãos, para encerrar essa meditação, o hino 155 do